Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV. Câmara, declaramos aberta a 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jaime Evaristo para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, assim diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, o versículo 6, a parte B. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Foi lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 15ª sessão ordinária da primeira sessão extraordinária, ambas realizadas em 11 de março de 2020. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos que acompanham a sessão. Recebemos do vereador Ninfo Koenig sua justificativa de ausência no período de 16 a 18 de março por medida de precaução devido à epidemia declarada pela OMS, na qual me enquadro no grupo de maior risco. Do vereador Lio Wilson Mário Correia, sua justificativa de ausência no período de 10 de março a 13 de março por problemas de saúde, atestado anexo. Recebemos o ofício assinado pelo diretor executivo do gabinete do prefeito Jalmei José Duarte, encaminhando para juntada ao projeto de lei ordinária número 26/2020, capeado pela mensagem SEI número 05, de 6 de março de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no caso acrescentando aqui a resolução 20 de 2020 do Conselho Municipal de Saúde. Também recebemos ofício assinado pelo diretor executivo Jalmei José Duarte, encaminhando juntada ao projeto de lei ordinário número 25/2020, capeado pela mensagem 604 de 6 de março de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, a resolução número 18/2020 do Conselho Municipal de Saúde. Da vereadora Tânia Larson, recebemos o projeto de lei complementar número 10/2020, que acrescenta o artigo 166-A, a lei complementar número 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o Código de Posturas do município de Joinville e dá outras providências. Do vereador Natanael Jordão, recebemos o projeto de lei ordinária número 24/2020, que denomina UBSF Comasa José Evaristo Rec, a Unidade Básica de Saúde da família Comasa. Do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 8/2020, capeando o projeto de lei número 30/2020, anexo então a essa mensagem. Autoriza o Executivo Municipal a alienar a área de terra não edificável isoladamente para Vanildo Rames. Senhor presidente, estas as correspondências. Obrigado, vereador James Schroeder. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. PL, vereador Maurício, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa e público presente. Senhor presidente, é lógico, o assunto de hoje, não só no Brasil, no mundo todo, é o coronavírus, essa pandemia que tomou conta, uma situação aí talvez nunca vista antes por nós que estamos aqui vivos, né? A minha idade para trás não me lembro de ter tido algo igual ou parecido. É muito preocupante mesmo.
informações que chegam do mundo todo, mais especialmente a Itália, que está muito afetada em virtude do coronavírus, faz com que a gente tome precauções e decisões e atitudes para que possamos aí minimizar isto que está vindo e que já chegou. Nós tivemos o primeiro caso aqui em Joinville confirmado, tanto pela Secretaria de Saúde como Executivo Municipal, na sexta-feira à noite, no final da tardezinha à noite, e a partir daí parece que tudo mudou. E as coisas aqui ficaram, claro, mais preocupantes. E é isso que eu quero chamar a atenção. A Câmara de Vereadores está em sintonia, as atitudes que vão ser tomadas, a reunião que fizemos agora é interessante e importante, nós temos que tomar atitudes de prevenção, Nós temos pessoas aqui dentro que estão na faixa de risco, que nós temos que tomar cuidado, como nós mesmos todos tomaram cuidado especial. Infelizmente, isso vai afetar muito a economia. Talvez seja o maior baque que nós vamos ter. Só para ter ideia, eu li hoje, escutei, a China, depois de 30 anos de crescimento, ela vai pela primeira vez ter o PIB reduzido. O Japão também vai estar prevendo aí negativo crescimento. E isso é preocupante, porque é o mundo todo que vai passar e nós vamos passar por esse problema econômico. Então, é lamentável, mas é uma realidade, está aí, nós temos que saber tratar. Agora, como vereador, já falei isso para os vereadores na sala do presidente, independente de situação nossa aqui, de situação, oposição, nós somos vereadores de Joinville para cuidar e os interesses da população. E aí quero chamar bastante atenção. Fiz já a proposta de chamar amanhã aqui o secretário da Saúde para responder algumas coisas para nós e nos colocar acontecendo. Mas a minha maior preocupação, e eu sei que já entraram em contato com alguns vereadores, são os postos de saúde, lá na ponta, e também os hospitais. Eu escutei do prefeito, na sua coletiva, que ele disse que Joinville está preparado para tratar os casos. Eu não vou dizer sim nem não, porque eu não conheço, por isso que eu quero saber do secretário de saúde. Mas, no meu ver, hoje, Joinville não está preparado, porque o que exige, principalmente, é UTI, espaços na UTI, tomografia e exames especializados. Digamos que venha com muita força, que muitas pessoas sejam infectadas. Como é que isso vai acontecer? Onde vão ser tratadas? E os postos de saúde podem ir lá hoje. Está faltando material, está faltando esparadrapo, algumas coisas que estão faltando que não pode faltar nesse momento. A pessoa vai recorrer aos postos de saúde, que deveria ter álcool gel em abundância para também atender lá as pessoas e outras situações que precisam ter. Hospital São José, com certeza está faltando alguns materiais que são necessários para o atendimento. E essa é a nossa preocupação, e aí eu quero chamar a atenção de todos nós, vereadores. É um momento diferenciado, momento que nós temos que ter preocupação, claro, conosco, com a nossa casa, mas principalmente por aqueles que nós representamos aqui, que é a população do Joinville. Amanhã, o Jean vai vir aqui, nós vamos questionar eles, nem que tenha que fazer contratações aí imediatas. Obrigado, Bruno. Obrigada, vereador Maurício. Pelo tempo de 6 minutos, PSDB. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças. E aqui eu estou vendo aqui na plateia que as pessoas estão respeitando 1 metro. Heraldo, o Heraldo está respeitando ali 1 metro para a gente não ter o contato com as pessoas, segundo diz a vigilância
sanitária, ou a Anvisa, a Marli também, a Marli também, mas nós respeitamos isso, mas o nosso presidente da República não respeita. Acho ontem que foi um grande ato de irresponsabilidade do presidente da República quando o mundo todo está preocupado, o presidente, que também estava na comitiva e tem alguns que contraíram, e a população. Não tenho nada, muito pelo contrário, sou um fã, acho que as reformas que ele está fazendo estão corretas, mas ao presidente da República, neste momento, tem que se comportar, porque ele é o nosso espelho. Mas também queria dizer aqui a nossa preocupação. Neste final de semana, a vereadora, e que é de costume meu, correr vários bairros, ir nas festas, ir nas missas, ir nas casas dos amigos, mas o que eu mais recebi, vereador Rodrigo Facchini, foi exatamente a reclamação, depois que o prefeito deu aquela coletiva dizendo que Joinville está preparada, Joinville não está preparada. A preparação de Joinville se dá exatamente ao tomar medidas para evitar que isto aconteça. Esta é a primeira medida. E o que mais nessas andanças nossas final de semana, vereador Jordão, do meu partido, e vocês devem também, as pessoas terem falado, e tenho aí várias gravações, aonde postos de saúde não tem o gel, o álcool gel, não tem o papel para você limpar as mãos, mas o que é pior ainda é que as escolas, por isso queria dizer, vereador Maurício Peixe, que não devemos só convidar o Jean, a secretária da Educação também deve vir aqui, pelo fato de nós termos recebido inúmeras reclamações que as escolas não estão tendo o álcool gel, as crianças, os professores estão fazendo o máximo que podem, e quero dizer mais à população, nós temos que evitar a vinda, a proliferação dele. Sabe por quê? Os cientistas ainda falando ontem, nós tivemos programa de 6 horas falando sobre essa questão do coronavírus. Ele se multiplica ou com maior facilidade no período frio. Os países latino-americanos, eles não estão tendo um número elevado, porque aqui nós estamos no verão. Então nós temos que nos precaver, vereador James, para evitar, porque a China, e queria dizer aqui, ninguém vai acreditar nos dados da China, porque lá se morre 1.000, eles dizem que morreram 100. Se morreu 10 mil, eles dizem que morreu 10. Agora, quando você vê uma Itália, eu tive o privilégio de ir lá na Praça de Milão, na Igreja de Milão, aquilo lotado, na Praça Espanha e tantos outros, agora você não vê nada. Então, a pior crise, os meses agora, de abril e maio, são, e a parte que entra para o inverno, aí o outono, nós vamos ter demais, vai haver uma diminuição nos países aonde tem agora o frio, e depois, se nós não tomarmos as precauções agora, as medidas agora, nós vamos sofrer porque começa a vir o inverno. Vocês podem pegar os dados dos países latino-americanos, os Estados Unidos já está uma coisa alarmante, os dados.
Meu filho retornou de lá 2 semanas, então eu quero dizer que nós temos que tomar medidas. E aqui eu quero cumprimentar o presidente desta casa e a mesa diretora, que chamaram os vereadores para que a gente tem que tomar, vereador Paraíba, porque aqui só quem não vem na Câmara, que não sabe o número, a quantidade de pessoas, vereador Mauricinho, que aqui transitam por dia procurando, vereador Fábio, os nossos gabinetes, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que dar o exemplo, nós não queremos ser transmissores, mas nós temos que tomar as precauções. Então, eu quero parabenizar o corpo técnico da casa, a mesa diretora e aos senhores vereadores que foram unânimes em tomar as medidas que nós devemos tomar. E aqui fico contente de ver os funcionários e o público aqui mantendo uma distância. Hoje o vereador Richard, senhora presidente, fez muito bem em transferir a reunião da Comissão de Legislação e Justiça aqui para o plenário da casa. Vamos manter isso. Nós temos que ter a responsabilidade minha e a responsabilidade com a sociedade. Então, cada um de nós deve fazer o seu papel. E quando tiver pessoas uma perto da outra, eu, lá no meu gabinete, vereador Jordão, quando hoje eu atendi, eu disse, olha, o senhor me desculpa, mas nós vamos manter um afastamento, né? Um afastamento aí de 1,5 metro, 2 metros, não tem problema nenhum. A pessoa disse, obrigado, senhor Godir. Assim eu também vou fazer. Então, é isso que nós temos que fazer, restringir o número de pessoas aqui e ter esse cuidado de manter o contato, a distância. Obrigada, vereador. Na sequência, o PSB, 9 minutos. Vereador Iracema, PSB. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, o povo aqui presente e a TV Câmara. Eu gostaria de dizer que essas medidas que estão sendo tomadas é muito importante. E, principalmente, eles pedem para as pessoas que têm problema. Eu digo que hoje, acima de 60 anos, muitas pessoas têm diabetes, pressão alta. Então, é claro que nós temos que cuidar. Como foi falado ali na reunião, vamos restringir o povo que entra aqui, não porque a gente não aceita, ou nós vereadores queremos se defender dessa doença, mas é por causa da preocupação que os vereadores, que a Câmara de Vereadores tem com o povo lá fora. Porque se nós vereadores estamos aqui para defender o povo, e eu também queria dizer que tem muitos comércios que se aproveitam no momento como esse. Eu estive vendo uma reportagem essa semana, o álcool gel estava R$16 a garrafinha, 1 litro, agora está 50. Eu acho que não é o momento da gente se aproveitar dessas questões. Eu acho que não adianta dizer que, porque estão preocupados, então eu vou me aproveitar da desgraça alheia. Não é assim. Então eu quero pedir para os comerciantes que não fazem como fazem fora, de aumentar o triplo, 50%, 100% a mais. Porque todo mundo precisa do álcool gel. Não só as empresas, não só a Câmara de Vereadores, mas hospitais, postos de saúde, por tudo onde é necessário. E esse ano também, aquela vacina da gripe vai vir mais cedo. Queria pedir, que tem gente que tem medo da vacina. Gente, a vacina não é para ter medo. A vacina previne
uma gripe muito forte, de uma pneumonia, de alguma coisa assim. Então eu queria pedir para as pessoas, como eu também me coloco no lugar, que eu também já passei dos 60, que não tenham medo da vacina, que sejam corajosos e vamos tomar a vacina da gripe. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Pode vontade. Boa parte. Vereador Iracema, Vossa Excelência tocou em 2 assuntos. Acho que esta casa tem 2 comissões que deveria chamar o PROCON aqui, porque eles estão lá ganhando e é para fazer o controle e exatamente punir quem burla o contribuinte. Se não, vejamos, neste momento em que a sociedade brasileira passa por uma situação difícil, o comerciante na desgraça do outro, esse não é o comerciante. Ele vai lá e aumenta, vereador, o preço do produto. O preço do produto. Então eu gostaria aqui que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão de Economia desta casa convidasse o PROCON para que o PROCON tomasse medidas severas contra esses comerciantes ou esses mercenários, aproveitadores, e o cidadão que vai num comércio, que o álcool gel era um valor, e agora eles estão cobrando mais, o cidadão nunca mais deveria pisar naquele comércio. Isso é uma medida que, se fosse outros países, iria acontecer. Esta questão é uma questão que nós temos que ter a consciência. Então, que essas duas comissões chamassem o PROCON aqui. O outro que a senhora falou, das vacinas. Eu queria dizer, e se o secretário vem aqui, que o prefeito de São Paulo, que agora com esse problema do vírus, vai haver uma corrida, vereador Fábio, talvez, vai ser o único ano dos últimos anos que nós vamos ter o maior percentual de pessoas tomando a vacina de gripe. O que o governo de São Paulo está fazendo? Ele chamou as farmácias dos bairros e fez uma parceria com as farmácias dos bairros. O que o prefeito fez? Ele está dando a vacina, ele dá a vacina e a farmácia aplica a vacina para evitar exatamente aquele aglomerado de pessoas dos postos de saúde, porque eu tenho a certeza de que isso vai acontecer. Isso já aconteceu na febre amarela, quando morria um macaco por aí, não é verdade? Os postos de saúde ficavam assim. Lá em Piraberaba, eu sei disso, porque os postos de saúde, lá morreu alguns macacos, ali perto, na divisa com Garuva, aquilo era uma corrida imensa para os postos de saúde. Agora você imagina, todo mundo preocupado, e há cientificamente, olha, você tem que ir lá, porque uma gripe, às vezes é gripe ou é o coronavírus. Então, que a prefeitura pudesse fazer uma parceria com as farmácias, para que as farmácias pudessem aplicar, ajudar, porque vai haver uma corrida muito grande nos postos de saúde. Isso é prevenção, isso é parceria. E que o PROCON tome providência com relação a esses mercenários que são aproveitadores da desgraça alheia. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor Dir. Nós vamos pedir que a presidente da nossa Comissão de Cidadania, vamos chamar o PROCON aqui, sim, para a gente colocar o que está acontecendo. Porque não pode a gente se aproveitar, quando acontece alguma coisa, se aproveitar da desgraça alheia para ganhar dinheiro em cima do povo, que muitas vezes ele tem dificuldade de comprar o seu álcool gel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Iracema. Ainda tem 1 minuto e 16 para o PSB, vereador Paraíba não está. 6 minutos para o Solidariedade.
Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Ontem, Teatro Balé Bolshoi completou 20 anos. Trouxe para Joinville, deu um presente para Joinville, 2 espetáculos lindos, sábado e domingo. Domingo, houve a renovação de contrato com o Balé da Rússia, com o diretor financeiro da Rússia, da escola, que renovou o contrato aqui em Joinville. Para nós é um orgulho ter o Balé Bolshoi, levando o nome da nossa cidade, não somente para o Estado, mas para o Brasil, vereador Jordão, da importância que é. Quantos, até a NSC apresentou um programa, enfatizando quantos bailarinos saíram daqui e hoje estão mostrando o seu trabalho, o seu profissionalismo em outras cidades e até em outros países. Mas, diante do coronavírus, eu também lá observei algo e eu faço um apelo. Shows do estilo que teve lá ontem do Balé Bolshoi, não tinha álcool gel. Uma outra informação, um calor muito grande, não sei, em relação ao ar-condicionado. Foi citado muito a obra linda do Centro Eventos, que o governador e ex-prefeito Luiz Henrique da Silveira, onde foi citado muito o nome dele em relação àquele local. Né? E um local maravilhoso, mas precisa de ter uma estrutura, principalmente do ar-condicionado, para aqueles shows. As pessoas se abanavam com o próprio histórico das obras, das apresentações, por causa do local não ter condições devido ao calor que estava ontem. E também vem um alerta em relação ao coronavírus, naquele local que estava superlotado. Eu soube que sábado também estava e domingo também. Só que como nós temos o Teatro Bolshoi, uma referência nacional e internacional para nós joinvilenses, nós também temos que ter um local digno para apresentações e dar total apoio ao Bolshoi, que hoje eleva o nome de Joinville. Quantas famílias vieram para Joinville e hoje são eleitores aqui na nossa cidade por causa de seus filhos? Além disso, também a estrutura, né? Nós criamos um projeto de lei aqui para que o Bolshoi seja hoje patrimônio imaterial do município de Joinville. Esse projeto, desde 2017, parou na Comissão de Legislação e lá está. De suma importância, se a gente valoriza muito o Balé Bolshoi, nós temos que também presentear ele. Afinal, ele está elevando o nosso turismo, a nossa cultura aqui em Joinville, e é de suma importância para que nós tenhamos essa ação. E um alerta que eu faço em relação aos shows, que sejam fiscalizados pela Prefeitura de Joinville, através da Secretaria da Saúde, em relação agora ao número de pessoas e também à quantidade de pessoas localizadas no mesmo ambiente, mas que também tem essa orientação, esse alerta. Era isso. Ainda há 2 minutos para o Solidariedade. O vereador não se encontra. Então, por 6 minutos, o PSC. Vereador Jaime. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinto público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta, você, senhor, senhora, que está aqui no plenário, nossos intérpretes de Libras. É um assunto muito sério, nós sabemos, sobre a questão da coronavírus, sabendo que o Executivo e também esta Casa adota algumas ações para poder inibir e para poder também ter essa prevenção.
A gente sabe que a gente tem que sentir que estamos num momento realmente que precisamos de ações como desta casa, que estamos representantes do povo e como do Poder Executivo também, e precisamos cumprimentar, como cumprimentamos sempre, respeitosamente, os assessores, amigos, senhores vereadores, muitas vezes numa distância, mas cumprimentando, quer com o cotovelo, né? Ou quer acenando, né? E alguns outros cumprimentos que tem, mas sempre respeitosamente cumprimentando a todos aqueles que se aproximam de nós. Mas a ação que a Câmara está adotando é importantíssima. Os órgãos públicos, na questão das escolas, os alunos, né, da questão da saúde, onde há um fluxo maior de pessoas, o cuidado que o Poder Executivo, nesse momento, tem com a cidade, que amamos todos nós, e queremos o bem da sociedade. Temos algumas ações na Comissão de Urbanismo, a qual sou presidente, junto com nossos membros da comissão, o vereador Fábio D'Aloncio e vereador Maurício Peixe, que também compõe a comissão, o vereador Ninfo, né, e o vereador Mauricinho. Nós temos algumas audiências públicas, algumas reuniões públicas também, e vamos deliberar amanhã na comissão para que a gente possa mudar essas datas. Precisamos fazer isso para não aglomerar um número maior de pessoas. Todo cuidado é pouco nesse momento. É sério a situação e queremos que se resolva o mais rápido possível para que a gente possa voltar à normalidade. Então, presidente, a mesa diretora, as suas ações que é tomado nesta casa, aonde somos a caixa de ressonância, aonde somos aqui a voz do povo, o ouvido do povo, os olhos do povo, onde levamos muito a sério essa situação. Estamos vendo o mundo se abalando com isso, mesmo que alguns países já estão se resolvendo a situação, mas não acabou totalmente. Vamos levar a sério, não brincar, é algo realmente que, vamos dizer, que leva à morte. Não queremos isso. Queremos cuidar da nossa cidade, cuidar dessas pessoas, para que elas possam ainda continuar muitos e muitos anos ainda com seus familiares. Atinge mais as pessoas da melhor idade, não queremos isso, amamos nossos pais, amamos nossos avós, queremos que eles estejam sempre conosco, mas algo que está acontecendo e realmente deixando a sociedade preocupada, e está preocupada e continuará se preocupando. E as ações do governo nesse momento são muito importantes. Então, quero mais uma vez parabenizar esta casa pela atitude, pelas ações que esta casa representa, o Poder Executivo, o prefeito Udo Deller, pelas ações que ele está tomando, e é isso que precisamos mesmo. E eu agradeço mais uma vez e conte conosco. Obrigado. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 3 minutos, PDT. Vereador James abre mão. Pelo tempo de 3 minutos, o PSD também abre mão. Pelo tempo de 15 minutos, o MDB. Vereador Richard. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara, sabemos que o momento no país urge realmente ações e nós, na qualidade de homens públicos, temos deveres ímpar, e um deles é o esclarecimento das coisas que estão dentro, economicamente, obviamente, das condições das municipalidades, dos estados e até mesmo do país. Sempre tive uma frase comigo que governar não são ações de coração ou de paixões. Governar exige responsabilidade. E isso é muito importante que se diga,
porque o país vive um momento de conflitos, de ideias e de polarização. E as coisas que precisamos, estava conversando ali com o vereador Pelé, simples de se resolver, estão sendo colocadas de lado. E eu quero aqui dizer que, dentro do que considero responsabilidade, tive acesso hoje, e tenho certeza que cada um dos senhores, assim como podem também levar essa divulgação aos seus pares, aos seus amigos, aos seus eleitores, e ampliar o máximo possível o documento expedido hoje pela manhã no governo do município, da Secretaria do Sistema Eletrônico de Informação da Prefeitura Municipal. E eu faço questão de lê-lo porque pedi para que a minha assessoria possa dar divulgação ou dar ciência à nossa comunidade através dos canais de comunicação que temos a partir dos adventos tecnológicos. O documento é de número 58.97.468, portaria artigo 1º, fica recomendado que as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, que residem ou exercem atividades no território do município de Joinville, promovam o cancelamento, adiamento ou suspensão de eventos e demais atividades eventuais que resultem no agrupamento de pessoas. Parágrafo 1º. Para fim desta portaria, considera-se agrupamento a reunião de pessoas formada por 250, quando se tratar de eventos em ambiente aberto, e 100 indivíduos quando se tratar de evento em ambiente fechado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que houver impossibilidade de cancelamento, adiamento ou suspensão de eventos ou atividades eventuais, recomenda-se a adoção das seguintes medidas preventivas. Nos eventos realizados em ambiente aberto, proporcionar a distância mínima de 1 metro entre os participantes. Nos eventos realizados em ambiente fechado, proporcionar a distância mínima de 2 metros entre os participantes. E em qualquer espécie de evento, dispensar e evitar a participação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. Fica recomendado aos estabelecimentos de saúde localizados no município de Joinville, públicos ou privados, a dispensa temporária de estagiários e demais estudantes que exerçam atividades em suas instalações. Parágrafo único. O disposto do caput não se aplica aos programas de residência médica e multiprofissional. Artigo 3º. Fica recomendado aos museus e demais espaços culturais abertos à visitação a adoção das seguintes medidas preventivas: adiamento ou cancelamento das visitas de crianças, pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas, adiamento ou cancelamento das visitas escolares, ampliação do protocolo de limpeza nas áreas comuns de exposição e banheiros. Quarto, restrição do número de visitantes, tendo como limite máximo a visita simultânea de 10 pessoas. Artigo 4. As medidas preventivas estabelecidas por esta portaria terão vigor enquanto perdurar a pandemia resultante da doença infecciosa viral Covid-19, protocolada pelo agente novo coronavírus SARS-CoV-2. Artigo 5º. Fica revogada a portaria anterior, que foi publicada na última sexta-feira. Todos podem acessar pelo site https://sei.joinville.sc.gov.br. Importante que a comunidade possa fazer essas divulgações, porque no pouco que podemos avançar na redução das probabilidades de expandir ainda mais, nós podemos fazer pequenas ações e contribuir de maneira bastante significativa. Agora, eu ainda tenho mais uma leitura para fazer, porque estava com a minha assessoria de imprensa buscando algumas informações, e nem tudo que acontece, tenho eu sido crítico em algumas ações do governo da União, e algumas pessoas pedem para eu maneirar, mas eu dificilmente consigo me conter. Mas em meio a esse emaranhado surge um ministro extremamente estável, inteligente e preocupado com a população brasileira. E tem ele, no momento em que nós estamos vivendo, uma das principais ações de inteligência, obviamente não apenas dele, mas de um conjunto de pessoas que pensa e minoriza os impactos que pode acontecer ou ocasionar em relação a esta pandemia que assola o mundo e se aproxima do Brasil numa velocidade aí
como nunca antes visto. Em meio a essa pandemia em que estamos vivendo, é preciso reconhecer o que algumas frentes estão fazendo pela saúde pública. Um exemplo é o ministro da Saúde do país, Henrique Mandetta. Convidou técnicos eficientes para a pasta com experiência na área de saúde. Político experiente e ex-secretário de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul, o sistema de saúde do Brasil já está no limite. Há grande preocupação com o número de leitos de UTI. O Ministério da Saúde vai pagar pelos leitos ocupados por pessoas com eventuais casos de coronavírus. Mandetta apresentou um plano de trabalho detalhado e pediu aumentar o orçamento da União para 5 bilhões de reais. Está na hora do Executivo Federal ouvir o ministro da Saúde. Fico com essa de que o coronavírus não é tudo isso e depois, quando descobrem que é tudo isso, pode ser tarde demais. Então, ministro Mandetta, eu tive a oportunidade de alguns eventos e quando esteve aqui no município inaugurando um dos nossos postos de saúde, a responsabilidade era nítida e transcendia na sua face a capacidade e competência que tem de conduzir uma das principais pastas, que fica agora sobre uma grande orientação daqueles que têm o poder e o conhecimento, não apenas sendo ministro político, mas médico de carreira e em toda a sua assessoria que o circunda, pessoas com vasta experiência nesta área. Então é importante lembrar que nem tudo está perdido ainda no governo, que existe responsabilidade sobre algumas pessoas. E o ministro Mandetta, com a nota e com a preocupação de já aprovisionar urgentemente 5 bilhões de reais para que nós possamos alinhar as medidas preventivas para minorizar os danos eventuais que tenhamos na pátria amada. Senhores vereadores, eu, como cristão, às vezes busco compreender e eu não tenho razão alguma para não tomar as lições bíblicas como verdadeiro. E vi que a internet deu essa exposição, mas eu estava acompanhando Lucas 21, eu não vou ler todo o versículo, nem tampouco todo o capítulo, mas uma parte do versículo me coloca a pensar o momento em que vivemos. E diz em Lucas 21:15, em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Então, se nós considerarmos que o mundo já está se preparando, é importante que o Brasil também tenha o mesmo discernimento e nós estamos, graças ao bom Deus, na mão de um profissional que, além de político, além de médico, tem um entendimento muito claro sobre o que deve o agente público desenvolver sobre as suas responsabilidades. O que eu tinha, presidente, para expor era isso. Tenho certeza que estamos caminhando dentro das condições que podemos. Quero lhe parabenizar pela reunião em que Vossa Excelência conduziu com os vereadores desta casa, obviamente demonstrando a preocupação no que podemos, enquanto legisladores, fazer. E usar as nossas redes sociais, sim, para alertar as pessoas, mas ter muita responsabilidade, Não usar o momento apenas como ferramenta política, uma ferramenta de responsabilidade. Levar às pessoas o que realmente está acontecendo e o que nós, com pequenas e simples ações, podemos fazer. Minha filha hoje, quando eu retornava das reuniões que estava pela manhã, ao chegar em casa, ela me obrigou imediatamente a passar álcool em gel e lavar as minhas mãos. Então, são pequenas ações de pequenas pessoas que estão sendo treinadas e adestradas, que podem levar, não digo a evitar, mas a minorizar a oportunidade da propagação desse vírus que pode sim assolar o país. Quero passar o tempo ao vereador Roque Matei. Boa noite, vereadores. Boa noite, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet. Nós passamos por um momento bem importante, né? Eu acho que vale reforçar, né, essa questão do coronavírus aqui e lembrar que nós temos outras coisas acontecendo também que nós temos que tomar cuidado, né? Então, aproveitar que hoje está todo mundo em alerta, né, e nós temos que tomar esse cuidado.
E reforço aqui, né, que nós temos, vereadora Tânia, uma legislação que nós aprovamos semana passada em relação a vacinas itinerantes e que a vacina da gripe está chegando com um mês de antecedência. Então, reforço que cada uma que nos assiste, que faça a vacinação da gripe, porque nós vamos estar, as duas, né, o coronavírus, o Covid-19 e a H1N1, eles se confundem muito os sintomas. Então, se nós fizermos a vacina da gripe com antecedência, com certeza nós não vamos ter essa confusão entre os sintomas da gripe e os sintomas do coronavírus, né? Para a saúde pública ou para a saúde das pessoas vai ser muito importante. Então, que cada um, quando chegar a vacina da gripe, que procure um posto de saúde ou que até lá provavelmente nós vamos ter essa disposição da vacina itinerante, que a vacina vai estar próximo de vocês, que faça a vacinação para que quando nós tivermos aí alguns picos, esperamos que isso não aconteça, porque nós estamos fazendo bastante prevenção, que lá na frente a gente possa estar fazendo um diagnóstico mais preciso e com isso evitar que os postos de saúde, que os hospitais, enfim, comecem a se acumular de pessoas, o vereador Adilson. Então, é importante esta determinação que saiu hoje, né? Ela está mostrando que o Executivo está atento e nós precisamos estar atentos, porque essa pandemia, ela está passando com um turbilhão por todos os países e aqui no Brasil está chegando e a progressão, ela é geométrica, né? Ela dobra a cada intervalo de tempo, triplica, quadriplica, então daqui a pouco nós estamos aí com uma quantidade de pessoas infectadas e nós podemos gerar um número grande de problemas lá nos hospitais, enfim, todo o sistema, o SUS, né, o sistema público de saúde, o sistema privado, enfim. Então nós precisamos ter esse cuidado. É crucial o cuidado agora. Então, as escolas, os ambientes que fazem aglomeração de pessoas, né? A resolução de hoje, a portaria, ela coloca que até 100 pessoas já começa a tomar esse cuidado. Então, essas reuniões, onde nós temos principalmente pessoas acima de 60 anos, nós devemos tomar o cuidado, porque são nessas pessoas com mais de 60 anos que o vírus ele é mais letal. Então, as pessoas que têm mais de 60 anos, tomem cuidado, tomem as devidas precauções e evitem ambientes onde nós temos aglomeração de pessoas, porque com isso nós vamos estar fazendo o que é mais importante, a prevenção, e nada melhor do que prevenir, do que depois ali na frente nós temos que remediar, e muitas vezes remediar acaba sendo algo que não dá mais para fazer. Então, esse cuidado agora é muito importante. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Roque Matei. Termina o nosso tempo partidário. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 291/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, sem partido, que dispõe sobre o estímulo de difusão na leitura do incentivo da produção literária nas unidades educacionais. Ele está sem partido. O vereador Fábio está convidando ele para ir para o PSD. O vereador Facchini se encontra sem partido, o protocolo tem que trazer isso, né? Literário na unidade educacionais do município de Joinville, com pareceres favoráveis das comissões. Projeto de Lei Ordinária 354/2017, de autoria do vereador Lius Correia, do PSC, que dispõe sobre o acesso, formato eletrônico do material oferecido em formato de impresso para o uso dos alunos de deficiência visual no município de Joinville, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de Lei Ordinária 84/2018, de autoria do vereador Lius Correia, do PSC, que institui o cartão de identificação da pessoa de transtorno espectro autista residente no município de Joinville, com os pareceres contrários das Comissões de Cidadania e de Finanças.
Projeto de Lei Ordinária número 93/2019, de autoria do vereador Leilson Correia, do PSC. A Rede Municipal de Saúde e Assistência Social disponibilizará de exame psicológico aos alunos da rede do município de ensino no início a cada ano letivo de cada semestre, com parecer contrário das comissões de legislação. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Tânia Larson, do SD, que outorga o título de cidadão honorário ao senhor Laércio Becauze, com parecer favorável das comissões de legislação e com emenda. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei complementar 48/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 33, que altera a parte do 1º do anexo 4º, requisito urbanístico para parcelamento do solo, loteamento ou desmembramento, área urbana, na lei complementar 470, de 9 de janeiro de 2017. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moções. Requerimento 23/2020. O vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 103 do 4º da letra B do 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial homenagem aos 50 anos da fundação da Escola Deputado Lauro Carneiro de Loyola. Escola Municipal. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação requerimento, os vereadores concordam, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Aragão. Requerimento 24/2020. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei complementar número 112/2017, de lei ordinária 335/2017. Requerimento vereadora Tânia Larson. A presidência acata e defere o requerimento da vereadora Tânia Larson. Terminamos os requerimentos, um pedido de informações.
Pedido de informação 23/2020. Peço ao vereador James Schroeder que faça a leitura do pedido de informação. Já vou parar já, vereador. O pedido de informação assinado pela vereadora Tânia Larson refere-se ao atendimento de animais machucados ou doentes em vias públicas. Aos animais lesionados em vias públicas ou doentes, em que o solicitante de atendimento aceita fornecer lar temporário ao animal, questiona-se: é fornecida pelo CEBEA a medicação completa para o tratamento? Em caso negativo, qual o motivo? Como é feito o acompanhamento e a ajuda para a adoção desses animais? Qual o procedimento do órgão CEBEA quando o munícipe liga solicitando atendimento a um animal lesionado ou doente em via pública e não pode fornecer lar temporário para o animal? Quantos estão sendo monitorados pelo município nos lares temporários? Quantos foram acolhidos em lar temporário em 2019? Em 2019, quantos foram transformados em adoção? Em 2019, quantos animais atendidos pelo CEBEA foram transferidos para o abrigo animal? Está lido o pedido de informação, senhor presidente. Em discussão, pedido de informação da vereadora Tânia, vereadora proponente. Por 5 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Esse pedido de informação nada mais é algo que, pelo gabinete, né, essa vereadora precisa dessas informações para passar ao munícipe. Porque, em muitos casos, principalmente de animais em via pública, nós sabemos que o Centro de Bem-Estar Animal, ele tem um número limite de atendimento ou de acolhimento, 60 animais. E a quantidade de animais abandonados e muitas vezes atropelados ou doentes são maiores do que a capacidade hoje que tem o Centro do Bem-Estar Animal. Mas precisamos dessa informação por uma única coisa. Em relação à Lei 360. A Lei 360 ela é bem clara. Todo animal em via pública, se for atropelado ou doente, é responsabilidade do município o acolhimento e tratamento desse animal. E muitas vezes, o munícipe, na maioria das vezes, ele acolhe. Mas existem casos em que os animais, simplesmente, a comunidade não tem onde pôr. Às vezes moram em apartamento, ou moram em um local onde não é permitido a permanência de animais. Aí fica complicado. E o que acontece com esse animal? Ele está lá sofrendo na via pública, ele sofreu um acidente, foi atropelado, alguém atropelou, deixou, tem tutor às vezes, outras vezes não. Só que o Centro de Bem-Estar Animal, ele não pode negar atendimento, ele não pode negar o acolhimento. Então, essa informação que eu estou pedindo, principalmente, quero saber o seguinte: quando o animal está em via pública, o munícipe não quiser acolher ele em estado grave, ele vai ficar morrendo em via pública? Quem vai responder em cima daquela vida que está na rua sofrendo? Então, essa é uma informação importante, além de outras, claro que uma dá continuidade à outra, em relação aos animais de rua, que são muitos. Por isso que a gente cobra a microchipagem nos bairros aos animais no município de Joinville. Obrigado, vereadora Tânia. Continua a discussão. Pedido de informação. Não havendo votação, os vereadores concordam, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. O vereador Iracema trocou a plaquinha também hoje. Está diferente o nome.
Mas não pode fazer já? Por causa do horário, não? Chama ela já. Dani. Colegas vereadores, nós vamos agora entrar no projeto de resolução, vereador Richard. Peço ao vereador James que faça a leitura do projeto de resolução da Câmara de Vereadores. Não, é emenda só, né? Depois a gente discute, né? Projeto de resolução número 2/2020, que estabelece regras e procedimentos para serem adotados de forma temporária para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19, no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville. Vou passar a leitura da íntegra do projeto de resolução. O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 48, parágrafo único da Lei Orgânica, faz saber que o plenário aprovou e ele resolve. Artigo 1º. Estabelece regras e procedimentos para serem adotados de forma temporária para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19 no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville. Parágrafo único. As medidas de que trata este ato vigorarão até decisão em sentido diverso. Artigo 2º. Apenas terão acesso à Câmara de Vereadores de Joinville os vereadores, servidores, empregados terceirizados e estagiários, bem como fornecedores que prestam serviços essenciais, autorizados de forma prévia pela diretoria da Casa no âmbito da CVJ. Parágrafo 1º. Servidores, empregados terceirizados e estagiários da Câmara de Vereadores deverão usar crachá para terem acesso às suas dependências e poderem ser facilmente identificados. Parágrafo 2º. Ficam suspensos o atendimento presencial ao público externo nos gabinetes dos vereadores e demais dependências da CVJ que possa ser prestado pelos meios tecnológicos disponíveis ou por telefone, inclusive o acompanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias e comissões. Parágrafo 3º. Ficam suspensas todas as licitações, exceto as consideradas emergenciais, de acordo com a deliberação do diretor-geral. Artigo 3º. Fica suspensa a realização, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joinville, de sessão especial, sessão solene e visita das instituições educacionais, cursos autorizados previamente, eventos agendados e todos os eventos coletivos que não sejam diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário e das comissões. Parágrafo único. Ficam suspensos quaisquer debates, discussões e convites a pessoas e público no âmbito de todas as comissões desta Casa Legislativa. Artigo 4º. Fica suspensa a realização, inclusive fora das dependências da Câmara de Vereadores de Joinville, de sessões solenes e especiais, audiências públicas, seminários, congressos, fóruns e outros programas e eventos patrocinados pela Câmara de Vereadores de Joinville, bem como a participação de servidores representando a CVJ em quaisquer destes eventos. Eventos e cursos realizados pela Escola do Legislativo. Artigo 5º. Fica suspensa a autorização de afastamento em missão oficial de parlamentares e servidores, empregados terceirizados e estagiários para locais onde houver infecção do vírus Covid-19, segundo lista do Ministério da Saúde. Artigo 6º. Os agentes políticos e públicos sintomáticos, servidores, empregados terceirizados e estagiários que se enquadrarem em quaisquer das situações abaixo relacionadas, não devem comparecer ao ambiente de trabalho, devendo seguir o protocolo dos órgãos públicos de saúde para verificação de casos suspeitos de Covid-19, sendo que este pedido deverá ser comprovado através de laudo e ou atestado médico para sua chefia imediata, com a devida aprovação da diretoria da área correspondente. Inciso 1º, febre.
pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas nasais, entre outros, aliado a histórico de viagem para a área de transmissão, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Inciso 2º, febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas nasais, entre outros, aliado a histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Inciso 3º, febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Parágrafo único. Em qualquer das situações acima, o vereador, servidor, estagiário, colaborador deverá comprovar o risco a que foi submetido ou que apresenta alguns dos sintomas apresentados através de licença médica e ou atestado médico. Artigo 7º. Os vereadores e servidores maiores de 60 anos, gestantes, mães com filho menor de 4 anos, portadores de doenças crônicas, pessoas que estejam voltando de viagem a locais com casos comprovados do vírus Covid-19, ou que tiverem contato direto e que habitam com pessoas que vieram recentemente dos países acometidos, que compõem o grupo de risco de aumento na mortalidade do Covid-19, podem optar pela execução de suas atividades remotamente. Os chefes de cada setor irão delimitar as tarefas a serem executadas. O comunicado deverá ser feito à chefia imediata com a devida aprovação da diretoria da área correspondente. Parágrafo 1º. O estado de gravidez ou a condição de portador de doença crônica depende de comprovação posterior, por meio de relatório médico. Parágrafo 2º. Fica facultado aos vereadores e diretores de cada área autorizar home office aos seus servidores, estagiários e colaboradores, que residam com pessoas que compõem grupo de risco nos termos do caput, mediante comprovação posterior. Parágrafo 3º. O prazo de trabalho em home office será de 14 dias, conforme prevê a orientação da OMS. Parágrafo 4º. Os vereadores que se enquadrarem no grupo de risco especificado no caput deste artigo terão suas faltas devidamente justificadas. Artigo 8º. Os gestores dos contratos de prestação de serviços devem notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do Covid-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à CVJ. Artigo 9º. A diretoria-geral deve adotar as medidas necessárias para intensificar a limpeza dos banheiros, elevadores, corrimões e maçanetas. Artigo 10º. A diretoria de informática deve informar os servidores para a adoção de ferramentas tecnológicas, visando a realização do home office e reuniões à distância das áreas administrativas. Artigo 11. A mesa diretora fica autorizada a adotar outras providências administrativas necessárias para evitar a propagação interna do vírus Covid-19, devendo qualquer medida ser publicada por ato da mesa diretora. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Esse projeto vai assinado por todos os vereadores desta Casa de Leis. Está lido, senhor presidente. Uma questão de ordem, o vereador Richard. Senhor presidente, requeiro a suspensão da sessão para a convocação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para deliberar sobre o projeto de resolução 2/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação
encerrar aqui, ou suspensão da comissão, já está convocada para que nós possamos deliberar sobre o projeto de resolução 2/2020. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Richard, suspender a sessão para discutir o projeto de resolução. Não havendo votação, os vereadores concordam permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado com o voto contrário do vereador Jaime Evarista, é isso? Ah, não. O senhor aprova também, né? Obrigado, vereador. Aprovado por unanimidade. A sessão está suspensa.